Torcedor do Mengão, mais um vídeo aqui para o canal. Bora dar uma olhada aqui no F90 da ESPN Brasil. Mídia falando sobre a vitória do Flamengo, a repercussão da vitória de ontem. Flamengo vencendo, reassumindo a liderança. E vamos ver aqui o pessoal falando dessa vitória, projetando também a sequência dos próximos jogos. Aproveitar aqui e já deixar os créditos do vídeo, a ESPN, link na descrição. Deixa o like para fortalecer, mas agora bora pro vídeo, galera. Tem mais vídeos? Você chamou? Não, nós vamos ter um monte de vídeo. Aliás, o Galindo tá aqui no meu ponto. Olha, mandem mais vídeos. A nossa missão é travar o computador do Galindo e nós já estamos quase neste objetivo alcançado. E obrigado de novo pela sua enorme audiência aqui. Flamengo, ontem nós falávamos do... Vamos testar o elenco do Flamengo. Agora bem o com Tite Copa ontem, América. Com Copa América agora... O que acontece? E virou com improvisação. Mas ontem foi criticado aqui pela quantidade de zagueiros. Sério? Bom, o Guardiola jogou com 4 zagueiros, 2 laterais, 2 mais zagueiros criticou, já. tá aqui pra se defender, hein? Né? Então, assim, o Guardiola, aqui, que é o mais ofensivo, o mais agressivo dos técnicos, já jogou com 4 zagueiros no mesmo time, obviamente não fazendo a função de zagueiros todos. Eu, inclusive, acho que não vai acontecer. Que o Dorival, em algum momento, olhando o elenco da seleção brasileira, deveria testar isso. Para poder jogar com meio-campistas que saem mais, por exemplo, jogando... Danilo joga na Juventus do lado esquerdo, ali numa linha de 3, poderia jogar ali também como uma linha de 3 ou até como lateral na seleção brasileira. Do lado direito você poderia usar o Militão como lateral, dá para jogar com o Bremer e Gabriel Magalhães por dentro, quando a seleção tiver todos à disposição em forma, aí você pode jogar o meio-campo com Douglas, Bruno, Rodrigo, Vini. Quer dizer, o futebol de hoje, futebol é uma briga por espaço, você tem que levar a bola pro gol adversário e impedir que a bola chegue no seu. Aí você tem as características dos jogadores e o jogo moderno. O que o Tite fez ontem com os jogadores à disposição, para mim, foi extremamente elogiável, porque ele conseguiu manter a ideia de jogo, e aí não é a cara do Tite mudar radicalmente a ideia que ele tem preparado dia após dia, ele é um técnico da repetição, e o time conseguiu, principalmente no segundo tempo, ser bem consistente contra o Grêmio, que também fez uma boa partida. Posso dizer que o acaso jogou a favor? Opa, então você tem uma visão boa. Vai. O Flamengo começa o jogo, Birner, Bubu, Edu, Zé e fãs de esporte. O Flamengo começa o jogo com o padrão mantido e com a intenção clara do Tite de fazer os jogadores que entraram no time nas funções do Pulgar, do De La Cruz e do De Arrascaeta, que esses jogadores fizessem exatamente as mesmas movimentações. Sim. Então você claramente percebia uma manutenção de padrão. A diferença é que, para você exigir que o Léo Ortiz faça a infiltração circunstancial que o Pulgar faz muito bem, não dá. Para você exigir que o Igor Jesus faça o passe longo com aproximação e velocidade que o De La Cruz faz, não dá. E para você exigir que o Lohan faça o jogo de flutuação sem a bola que o Arrascaeta faz, também não dá. Mas ninguém vai fazer isso. Ninguém vai fazer. Então o Flamengo tem uma perda de qualidade macro, porque o micro específico de cada uma das funções não conseguiu entregar. Certo? Certo. Mas aí aos 29 minutos, o Igor Jesus se machuca. O Grêmio alugou um pouquinho o campo do Flamengo. Sim, Foi uns 30 minutos. Até o JP Galvão volta e o Grêmio virou um 4-6-0, né, Zé? Sim. E aí o que acontece? Marcação baixa, não pressionava a saída de bola. Quando sai o Igor Jesus, aí entra o Tite. Aí ele acerta em cheio. Quando ele vê uma oportunidade de, na contusão do Igor Jesus, recuperar o Flamengo extremo aberto que ele massificou no Campeonato Carioca e que em algum momento se perdeu. Lá naquele início de Libertadores. Foi um dos melhores, se não o melhor time do... em termos de qualidade de jogo, mas os adversários também ajudavam, né? O nível técnico era mais baixo. O que ele faz? Ele vai e coloca o Luiz Araújo, recua o Gerson para a construção, e com essa mexida, ele recupera o 4-3-3, que ele tentou muito fazer o Flamengo se consolidar como formação lá no início do Campeonato Carioca, e foi campeão carioca sim, e bota o Gerson numa posição mais útil, em que ele consegue contribuir para o nível de construção do time. O Flamengo sai do nível 2 para o nível 8. Mas só para pontuar e aí uma muda coisa. o jogo. A Copa América destruiu a parte esportiva do Campeonato Brasileiro. O campeonato vai ser bom e tal, mas ele ficou muito mais imprevisível. A Copa América destruiu. Assim, eu nunca vi coisa igual. Só aqui a gente vai ter tantos jogos durante Copa América e Euro. Em outro lugar do mundo tem isso daí. Ou seja, porque a gente vive num mundo... jogos, tá, Billy, pra te ajudar. É uma loucura, é uma loucura. Ela ela explodiu o meio-campo do Flamengo, porque ela tirou o Eric, o Arrascaeta e o De La Cruz. E podia tirar os 4, né? Se fosse convocado para a seleção. E ainda perdido o Pedro também. E ainda perdeu o Cebolinha.
Sim, se machucou. Durante o jogo. Antes, saiu Quando antes. Então, a partir desse momento, eu não me sinto nem em condições de exigir um padrão de jogo do time. Não, nem é o Mas caso. o time teve o padrão de jogo. Não, nem é o Já caso. não ter vencido. Mas o banco do eu tô Flamengo dizendo que ajuda o Tite- também, não, viu, mas Rafa? O Tite acertou. Mas veja, se o Igor Jesus não se vão compensar machuca, igual. eu não sei, poderia ser que ele fizesse um intervalo, mas se ele não se machucasse, eu não sei se o Tite iria fazer a alteração que fez. Não. Eu acho que ele percebeu que ele estava encalacrado, que não tinha espaço para jogar no meio-campo, que o Grêmio povoou bem aquele setor. Os jogadores que ele tinha naquela função ou naqueles papéis não estavam entregando o que entregaram os outros melhores titulares em jogos anteriores, contra Vasco, Corinthians e os jogos da Libertadores. Então ele aproveitou aquela oportunidade e falou: o campo está me gritando aqui. Eu preciso ouvir o campo. O campo manda eu recuperar aquele modelo que deu certo lá atrás. Porque eu tenho o cara que ajudava aqui no banco. Tudo bem, mas assim, eu sou Foi obrigado. perfeito. Sabe que eu acredito muito em jogo coletivo há muito tempo, inclusive quando antigamente as pessoas nem ligavam muito pra isso. Olha a diferença técnica no meio de campo titular pro meio de campo de ontem. Não, sem dúvida, claro. Cara, é uma Mas Benelê adianta reclamar que vai ser isso aí agora. Mas Vini, nove não jogos. é uma na minha- crítica, é uma Tô falando que é ruim. Tô Mas, falando na que a minha, diferença é... assim, na minha opinião, eu acho que ele poderia ter mudado antes do jogo. Começado o jogo com um time ou com outro time. Ele fez 6 por meia dúzia. Fez. Fez Casinha 6 em por meia casinha. dúzia. Ele foi conservador. Isso. Ele foi conservador. posições, é isso. E pra mim é um erro do Tite. Porque ele tem jogadores no elenco para mudar o time de maneira mais fácil do mundo. Como é que você... É difícil às vezes de entender. Por exemplo, se eu sou o Luiz Araújo, eu tenho um recorte, né? Como diz o Pedro Ivo, em que de 10 jogos eu joguei 6 jogos, 6,5, 6 jogos em um tempo, que eu fui bom, joguei bem. Não é porque o Luiz Araújo Depende no do primeiro jogo. semestre, mas ele jogou bem. Sim, depende do jogo. Ele jogou bem. Onde foi o melhor dele no clube? Sim, mas ele jogou bem, porque, por exemplo, no primeiro semestre, quando existia a dúvida, o famoso equilíbrio, que é aquela falta de coragem do Tite de tirar um jogador, colocar no banco. Um meia do lado e um que é o do outro lado. o Gerson por dentro e o De La Cruz do lado direito, ao invés de tirar o Gerson e colocar ele pelo lado e o De La Cruz centralizado. Mas já foi. Né? Não, eu estou explicando os momentos do ano do Flamengo. Né? O Tite só fez porque o Gerson saiu. Aí ele trouxe o De La Cruz. É aquela famosa história, sabe aquela história? Não, Equilíbrio, meritocracia. Gestão de elencos, né? Não. A história do... Sabe aquela história? Poxa, o Vinícius Júnior veio fazer um jogo aqui na Seleção Brasileira e eu mandei ele marcar lateral até o fim lá, ó. Porque foi isso que ele fez com o Vinícius Júnior, né? Tinha que marcar o lateral do time adversário, não é para você atacar. Mesmo você neste momento, sendo um dos principais jogadores do futebol mundial, mas você tem que marcar o lateral. Foi isso que ele fez. Todo mundo criticou o Vinícius Júnior, todo mundo criticou o Tite. Eu liguei pro Ancelotti para conversar com ele como ele fazia. Peraí, você é o treinador da Seleção Brasileira, você não assiste jogos? Você não consegue entender o que está acontecendo? Você não consegue ver o que está acontecendo? É a mesma coisa, lógico que sabe. Claro que consegue. Né? Lógico que consegue. Mais uma daquelas histórias que é o que eu falei que às vezes é o... O Vini tinha que voltar para marcar para o Neymar poder ficar solto. Sim, é lógico. E aí tem outras coisas, né? É isso. É a mesma coisa que nós estamos falando aqui sobre o time de ontem. O Rafa deu uma explicação que eu parabéns, Rafa. Você leu a Aqui é minha... assim mesmo, um reconhece o mérito do Você leu a minha... 2 canhotos lado a lado, Sim, um craque e um sim. perna de pau. Você leu exatamente, copo meio cheio você e leu copo exatamente o que eu ia falar. Muda, eu estou falando aqui já há um bom tempo. O Tite tem jogadores para jogar com diversas formações táticas em 90 minutos. Ele tem essa capacidade. Mas isso não é o jeito que o Tite trabalha. Sim, então, mas aí não é esse jeito. Mas beleza, mas aí precisa machucar 2 jogadores para ele mudar o time para poder criar soluções. Peraí, não pode. Ele não pode mais, por exemplo, como foi numa Copa do Mundo, demorar 45 minutos para entender uma substituição. Não pode isso, Birner. Agora, Não, o da fato Bélgica. é... Estou falando da Bélgica. Não, o fato ele é... Entendeu? Ali Sabe, eu concordo, eu acho que nesse momento, sabe por disso, exemplo, inclusive. o Tite ele poderia ser um pouco mais ousado. Ele tem currículo para isso. Eu acho que ele poderia colocar um time externos flutuantes, né? Os meio-campistas, como é que é, Bubu? Com a reprogramação dos movimentos. Reprogramação de movimentos. Cara, eu tenho que recuperar essa calculados e tal. Eu acho que o Tite tem condições, porque ele é bom treinador. E ele tem o currículo para justamente poder fazer essas mudanças. Olha, não deu certo. E faz parte do jogo. Olha, tentei esse time aqui, não deu certo, eu remodelei a equipe e fiz de uma outra forma.
Faz parte do jogo. Hoje, ainda mais hoje no futebol brasileiro, que você tem um time que começa a jogar 4-2-3-1, depois passa meia hora, vai para o 4-5-1, depois passa mais 20 minutos, volta para um 3, vai para um 3-5-2, para um 3-4-3, ou seja, você vai encaixando à medida que o jogo vai te apresentando as situações. Você não pode ficar esperando, não, beleza, vou tomar o primeiro gol para ver o que vai acontecer, ou vou esperar um jogador ficar machucado ou se machucar para poder fazer. Não pode isso. Acho que o Tite tem que acelerar esse processo. O time do Grêmio, o time do Flamengo tinha sérios desfalques. Tudo bem, o Grêmio também tinha os seus. Não, Diego Costa não jogou, Soteldo, uma galera aí. Né? O Grêmio também tinha os seus desfalques. Então, peraí, nas devidas proporções, os jogadores do Flamengo são importantíssimos para o Flamengo, como os jogadores do Grêmio são tão importantes também para o Grêmio, como se equivalem, eu acho, nesse sentido de importância. Por isso que eu acho que o Tite, nesse momento, eu acho que ele poderia, ontem especificamente, mudar o time. Colocar um time um pouco mais à frente, colocar um time um pouco mais técnico e não fugindo das características do time que era. Eu quero elogiar o Tite. Então, elogio o Tite com a tabela de classificação na tela, porque é o líder. Daqui a pouco o vídeo, só põe a tabela aí. Segue o líder. Isso, porque é o líder. Agora estão falando que, bom, se o Flamengo embalar, ninguém pega mais. E o Bahia? A frase que eu destaquei do Tite, que pra mim marca muito da passagem dele, é a criatividade de reprogramação de movimentos. E pra mim o Flamengo mostrou isso ontem. O Flamengo reassume a liderança da competição no momento em que estava extremamente desfalcado e que teve problemas durante a partida. E eu cobro muito isso do Tite, de ele reagir bem ao jogo, entender bem a dinâmica do jogo. O jogador que ele acaba colocando, o Luiz Araújo, acaba sendo absolutamente decisivo. Olha a sequência do Mengão aí. Léo Pereira foi lá atrás esquerdo, porque era a única opção. Jogou bem. Mas foi bem. Léo Ortiz vai de volante e vai. Então, assim, o Tite, no momento do Flamengo em que ele tinha menos peças, em que mais ele precisava da parte tática, da organização do trabalho dele, ele respondeu bem. Então, pra mim, talvez o jogo de ontem é o melhor jogo do Tite, individualmente falando. A gente analisa muito o jogador individualmente. Então você discorda do Zé Elias? Eu discordo. Pra variar, Isso é normal. Tá no lado da coerência, eu do lado da incoerência. É sempre assim, esse programa todo é assim. Daqui a pouco você vai discordar por exemplo, bastante dele, desde o começo do ano, o flamenguista, o torcedor rubro-negro, sabia que a Copa América era uma pedra no sapato, um empecilho pro Flamengo. E se o Flamengo passar bem, ficar líder na Copa América, pode entregar o título, a taça pro Flamengo. O Campeonato Brasileiro. Opa, acabou? Acabou. Se o Flamengo terminar a Copa América na liderança, ou até ali próximo, co-líder, ali em cima, ninguém mais tira esse Campeonato Brasileiro do Flamengo, entendeu? Só um detalhe, a Copa América pro Flamengo pode durar mais do que os 9 jogos, porque a tendência, a gente não tem como garantir, é que o Uruguai vá longe. O Uruguai é um time muito bem treinado. Então, como vai ser voltam ruim. os uruguaios flamenguistas que são essenciais para o Flamengo? Então, eu concordo com você, é o melhor elenco, é o principal candidato desde o início da temporada. Você vai nessa daí se a Copa América acabar, ele não, na liderança? eu não tenho certeza. Eu acho que é uma tendência, eu não vou discordar do Bubu, só que a gente precisa entender como que voltarão. Arrascaeta e De La Cruz da Copa América, mas são jogadores essenciais para isso. O primeiro episódio dessa saga rubro-negra na Copa América foi superado com um louvor pelo Tite. Você acha que os uruguaios... Por exemplo, domingo agora, domingo o Flamengo pega o Atlético Paranaense. Na Pedreira. Em Curitiba, o que é uma pedreira, um jogo desafiador. O Furacão também venceu bem. Depois o Bahia, também pedreira... tá fazendo uma boa campanha. Maior ainda, acho. Vamos ver qual vai ser a resposta do Tite, o time que ele vai armar, ou a situação que vai se apresentar, se ele vai ter que mexer em alguma peça, posicionamento, na escalação, tal, não sei o quê. Mas, se o Tite for bem sucedido nesta Copa América, acabou. Entrega a taça pro Mengão. Muito bem, então agora vamos de vídeos. Que secado. Trazendo agora o Povo na TV, nós vamos falar dos vídeos e na sequência vamos falar de Palmeiras e Vasco, que ainda hoje, Corinthians e São Paulo. Vídeos. Fácil, por favor, Zé, fácil. O time brasileiro, se ganha ali, né, o Campeonato Brasileiro, teoricamente é o mais forte, você está dizendo. É o mais difícil de todos. É, o mais difícil. Então vamos dizer assim que a final contra o River é Flamengo e River? Não, necessariamente. O River vai ser campeão em cima de um brasileiro. Eu já falei. Não quer falar ainda, o brasileiro, pra não dar spoiler. Ele já tá fazendo isso. O River perdeu do resto. Povo na TV, chega. Daqui a pouco nós vamos falar disso aí. O Povo na TV, vamos lá. Acompanhar. Fala, galera do F90. Aqui é Murilo Santana, de Ilhéus, Bahia, mas estou morando agora em Cariacica, Vitória do Espírito Santo. O problema não é Neymar vir pro Flamengo. O problema é se ele vai aceitar comer banco pra Cebolinha. Um abraço. Valeu. Muito bom. Eu acho que o Neymar não vai pro Flamengo, ele vai pro Cuiabá, vai salvar o time e vai manter ele na Série A. É isso aí, rapaziada. Boa noite. Tchau, tchau.
Muito E aí, bem. pessoal do F90, aqui é Menininho Maluco. Menininho Maluco. Tô vindo do Neymar, ele vai ficar aqui, tem que manter no peixe. A glória vai se fechar no peixe, sem essa de dinheiro, ele precisa de glória. Já dinheirinho ele tem até que bastante. Aê, salve. Tá vendo? Alô, galera do F90. Adoro o programa de vocês, Muito hein? obrigado. Aqui é Fábio, eu tô falando de Parnaíba, no Piauí, Opa. no Nordestezão aqui, maravilhoso. Pessoal, tô vendo aí que o Bisney e o Zé Elias O Disney. não tá acreditando É. que o Neymar vá pro Flamengo, porque eles são paulistas. É, Mas eu isso aí. quero ver, quando o Olha a Neymar carinha chegar do no Disney aí. Flamengo, eles têm que se retratar e pedir desculpa e falar que o Flamengo viria e vem pro Flamengo sim, e ele vai provar, e é o mais breve que vocês imaginam. Um abraço, melhor programa de esporte do Brasil! Aí, F90, Aí. vocês são o melhor programa do mundo, disparado, mano. Aqui, Mael Bonfim de Teixeira de Freitas, Bahia. Vou tocar música pra vocês e pro meu Mengão, ó. F90, Aí já avalia depois. disparado, melhor programa do mundo. Ó, meteu um Raul Seixas aí. É isso que eu falo. Neymar no Mengão, a gente ganha tudo. E Bubu de talismã. Aí, Bubu, sou seu fã. Talismã da nação. Mengão, vem Neymar ser feliz no Mengão. Tamo junto. Nota pra Raul, Raul. Nota 10. Nota 10. Sensacional, Ó, muito deixa eu bacana. dar uma informação pro... Talismã aqui, ó, rapaz. Pro penúltimo fã de esportes. O Fã de Esporte encontrou uma forma Bubu é bem paulista. inteligente de criar uma Tadeio, contração padroeiro do Mengão. entre o Birner e a Disney. O senhor é bairrista. O Fã de Esporte genial. Ele criou uma contração fantástica entre Vitor Birner e a Disney. Quem sou eu? Ele fez o Business. eu? Essa imprensa 011 Sensacional, aí, né? Por isso que o meu DDD Isso é é maravilhoso. 21. Meu carro, a placa é Rio de Janeiro e tal. Porque, pô, eu tenho que defender aqui o Rio de O Janeiro da Floquinho imprensa ou o carro 011. laranja louco? É, imagino. O Van Basten O senhor é Rio de Janeiro, bairrista, placa. viu? Bom, olha, hoje tem, pra mim, acaba hoje. NBA, quem curtiu... Galera, é isso. Um trecho para vocês aí do F90, um trecho do debate, pessoal, falando sobre a vitória do Flamengo ontem contra o Grêmio. O Tite ontem tendo que improvisar. Léo Pereira na lateral, Léo Ortiz de volante, porque entrou com muitos desfalques. Já não bastava ali a questão dos convocados, né, para defender a seleção. Vou jogar a Copa América. Alguns jogadores também machucados. O Ayrton Lucas não pôde jogar. Provavelmente já vai estar à disposição para esse jogo contra o Atlético Paranaense. O Tite não vai mais poder improvisar ali o Léo Pereira na lateral, mas vamos aguardar, né? Mas provavelmente o Ayrton Lucas já vai estar à disposição para esse jogo contra o Atlético Paranaense. Preocupa ali a questão do Cebolinha e do Igor Jesus. A gente torce para que não seja nada grave com eles dois. Cebolinha, que é um dos destaques, está jogando bem demais. Ontem jogou pouco tempo e o Luiz Araújo, que entrou no lugar do Igor Jesus, né, mudou o jogo, fez uma boa partida. Ele sempre que está entrando, né, está tendo oportunidades, está entrando muito bem. O Luiz Araújo, eu gosto bastante do futebol do Luiz Araújo. É um cara que, além de fazer os gols ali, ajuda também muito na marcação. Um cara que se dedica ali ao máximo quando está em campo. E ontem foi muito importante essa vitória e o Flamengo reassumiu a liderança do Brasileiro. Agora é focar nos próximos jogos para, quem sabe, né, buscar mais um bom resultado aí contra o Atlético Paranaense. Então vai ser um jogo fácil, sem contar que o Flamengo não tem um bom retrospecto jogando na casa do Atlético Paranaense, mas chega embalado e com moral para essa partida. Deixa sua opinião aqui nos comentários, concorda com o que o pessoal falou no debate, discorda, comenta aqui abaixo. Valeu e até a próxima, galera.